Fala galera, esse vídeo eu vou apresentar um breve resumo, né, uma breve análise sobre o livro Nascimento da Tragédia, do Nietzsche. Esse vídeo foi um pedido de uma ex-aluna, né, a Ana, porque ela está estudando e precisava entender melhor o Nietzsche. E aí eu vou fazer esse vídeo para vocês, mas para ela. Olha o Nietzsche. O nome do livro já é uma coisa, né, marcante. O Nietzsche é um filósofo que tem essa questão muito forte do chocar, né? O Nietzsche ele gosta de trazer a reflexão, de trazer o pensamento, o choque das ideias. Então eu chamo o nascimento da tragédia, né? Por quê? Né? Ele está debatendo inicialmente a tragédia no sentido da tragédia grega. Então Nietzsche, quando ele fala do nascimento da tragédia, ele está usando o termo tragédia a partir dos gregos antigos, que tratavam a arte, né, a arte, as peças, né, o teatro como tragédia. O Nietzsche, então, ele já como um crítico social, ele vai dizer que a arte, ela não é simplesmente uma coisa erudita, uma coisa para um especialista. A arte, ela é a própria vida. Né? A nossa vida é a arte. Né? Nós construímos da nossa arte, né, da nossa vida, né, o contrário, tragicamente, né, por isso a tragédia, uma obra-prima. A nossa vida é uma obra-prima. Né? Se você pensa, o que a gente estuda quando a gente estuda um livro, um conto, uma tese, num sentido de análise do mundo, você está estudando uma vida, né? A vida daquela pessoa que conta aquela história, aquela trajetória, aquele pensamento. Tá? Nós temos 4 pontos fundamentais da tragédia grega do Nietzsche, né? Da tragédia do Nietzsche, baseado na tragédia grega. Eu vou colocar o nome de cada tópico e vou debater um por um. Olha eles. Primeiro ponto fundamental, a arte apolínea e dionisíaca. Né? Então é nesse livro que o Nietzsche separa para ele duas formas de arte. Uma baseada no deus Apolo, outra no deus Dionísio. Tem um vídeo meu explicando especificamente essas duas coisas, eu não vou fazer isso aqui. Né? Aqui eu vou dar só essa noção básica que vocês vão precisar dela para tudo depois. O Nietzsche ele fala que os gregos tratam a arte como um mistério da vida. Né? Como se você pensa nos deuses, por que ele usa os deuses? Né? Os deuses eles representam a própria existência. E os deuses, né, os deuses gregos, eles eram parte da natureza humana. Se você pensa em cada deus individualmente, eles têm personalidades, né? Eles têm formas e estruturas humanas como seres. E, e a arte, né, a existência nesse período, segundo Nietzsche, ele não é conceitual, ele é intuitivo. Né? Você intui o mundo. Né? Tem um vídeo também explicando a intuição, o instinto. É interessante você se focar nisso. Eu vou falar muito isso durante esse vídeo porque você precisa ter um conhecimento mais abrangente para entender todo o contexto nietzschiano. Né? Então ele vai falar o quê? Né? Que os deuses eles trazem uma questão muito importante sobre a existência, né? Questões cruciais de quem nós somos, por que somos, e isso está ligado à arte, né? A arte ela faz isso. A arte representa a nossa vida, a nossa existência, quem somos, o que somos. Né? A arte é muito mais do que um quadro na parede, do que uma pintura, né? Ela representa milhões de significados, milhões de ideias críticas, de pensamentos que está ligado a isso. Né? Então, nós vamos à questão do apolíneo dionisíaco, onde ele diz que nós temos duas formas específicas de arte, né? Que é a apolínea, aqui busca a perfeição, onde ele coloca lá as artes plásticas, a poesia épica, né? Que é a arte da representação da vida, da perfeição da vida. E a arte dionisíaca, que é a música, né? A arte não imaginética, né? Como ele diz, a arte que está descrevendo coisas, que está trazendo o corpo, a dança, né? O teatro, né? A coisa do mundo em si.
Então, o primeiro ponto, a divisão dos tipos de arte, tá? Ligado à questão dos gregos, né, dos deuses, a questão do conhecimento grego, por isso da tragédia grega. Depois nós vemos o ponto genealógico, né, a genealogia da tragédia. Então ele vai falar o quê? Né? Do início da tragédia, como que a tragédia se dá, da onde veio a tragédia. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, né, dessa questão da genealogia da tragédia, o que é a genealogia? Quando a gente fala genealogia, nós estamos falando da genética, né, do nascimento, da origem. Então, né, quando ele fala lá, tem a Genealogia da Moral, que é um outro livro dele, que ele explica o surgimento da moral do seu ponto de vista, que é muito interessante. Esse eu não tenho vídeo ainda. O Nietzsche, então, ele fala da questão do coro. O que é o coro, né? Você sabe o que é um coro, né? Aquela galera toda reunida cantando. O coro é fundamental, né? No nascimento da tragédia. Por quê? Porque o coro ele acaba com a individualização. Não existe o indivíduo que canta, não existe lá o cantor que se põe na frente de todo o coro. Não, o coro é uma coisa só, onde todas as vozes se tornam uma. O Nietzsche diz que o coro ele não é só uma questão do indivíduo que canta, né? Mas ele envolve toda a questão do Estado, né? A questão da política, da sociedade, porque você vai desconstruir a ideia da individualidade. Você vê que a individualidade é um grande problema social, né? Nesse contexto nietzschiano. Então você desconstrói toda aquela questão, toda aquela estrutura e reconstrói aquilo como os indivíduos todos unidos. Né? O Nietzsche apresenta uma ideia, né, nesse livro muito interessante. Eu vou colocar para vocês ela, depois a gente debate, que eu acho mais interessante. Então veja como essa ideia representa exatamente o que eu disse, né? Onde ele coloca lá, né? Torna-se, né? Eu não coloquei o torna-se, mas servidores intemporais de seu Deus, vivendo fora do tempo e fora de todas as esferas sociais. Quer dizer, o indivíduo ele abandona quem ele é para se tornar uma coisa só, é uma servidão ao Deus. Né? Por quê? Porque se você pensa numa questão do destino, né, o Nietzsche, quando ele apresenta o fatalismo, tem um vídeo também falando do fatalismo no Nietzsche, ele fala exatamente dessa ideia de que o indivíduo ele tem que abandonar a crença de que acha que controla as suas próprias ações, né? As suas ações elas não são controladas por nós. Nós não controlamos o mundo, não no sentido particular, né? Eu que coço a minha barba, sim, mas se eu sair na rua já era, né? O cara pode vir me atropelar e eu morrer. Eu posso tropeçar ali porque o cara fez uma calçada mal feita e morrer, né? Eu controlo o que eu faço de uma forma mínima, né? Porque o universo é muito maior do que eu estou ligado ao fatalismo. E por isso que o Nietzsche diz, né? Quando ele apresenta essa questão do coro, ele demonstra o quanto nós somos ligados a uma coisa maior do que nós mesmos. É por isso também a tragédia ela nasce disso, porque a arte vem, né, mostrar isso, né? A não individualização. Existe por isso a questão lá em cima que eu expliquei no começo, né, de não ser uma arte erudita, né, uma arte da vida. Porque existe um outro conceito filosófico que se diz da morte do autor. Porque a partir do momento em que eu construo uma arte, que, né, dá pra ver o Batman. O Batman não é mais de quem criou o Batman, né? Ele é do mundo. Tanto que nós temos versões diferentes do Batman. Temos o Batman inicial lá, do cara que criou, mas depois que ele deu pro mundo o Batman, cada um pôde imaginar o seu Batman e construir o seu Batman, desenhar o seu Batman. Temos versões, né, mundos paralelos. Por quê? Porque cada um inventou um. E é isso que acontece na morte do autor. Né? Esse deixar acontecer, né? Esse do destino. Que não é o caso aqui onde o Nietzsche está falando que o coro, quando a gente se une, a gente volta a ser uma coisa só. É como se... Imagina que nós somos pedaços de um grande bolo, eu corto o bolo e depois eu junto tudo aquilo e fazer um bolo só. Ou vai, não ficou exagerado, né? Ou quando uma criança está brincando de massinha. Temos 10 crianças, cada uma pega um pedacinho da massinha, brinca e faz um bonequinho.
Um faz um bonequinho humano, o outro faz um bonequinho de um cachorro, o outro faz um bonequinho de uma tartaruga. Depois, no fim do dia, a gente amassa tudo aquilo e ela volta a ser uma coisa só. Né? Não existe uma individualidade ali, porque a massa ela vai ser sempre una. Né? E essa é um pouco da questão da tragédia, né? O entendimento da tragédia. E aí vem o grande problema, né? Que é o terceiro passo, o homem teórico. O que é o homem teórico? É a filosofia, de certa forma. Quando Nietzsche apresenta o conceito do homem teórico, ele critica diretamente, né, Eurípides. Por quê? Porque ele vai falar que o Eurípides ele veio com essa nova estrutura artística, aonde ele cria uma visão particular, né? Ele vai, né, leva o homem vulgar, que o Nietzsche chama, que é o burguês, né, comparado ao burguês da época, aquela estrutura toda, aonde você traz a evidência ao indivíduo, né? Aonde você desconstrói o coro, desconstrói a unidade humana, desconstrói a vida como uma coisa maior e, e mostra que aquilo existe o ator principal, né? Aonde você tem a figura que é a pessoa que conduz a história, né? Há uma grande crítica, né? Que você vê que é uma relação político-social muito grande. Acho que alguém tinha falado para eu demonstrar, né, a questão social. Foi um pedido, não vou lembrar agora, porque eu tô que a Ana pediu para eu fazer esse vídeo. Alguém pediu para eu fazer essa relação entre o Nietzsche, né, a estética nietzschiana com a questão política. Ou eu estou trocando, minha cabeça viaja, né? Estamos num período complicado. Mas aqui existe muito isso, tá? Você vê que existe uma relação muito forte na estética do Nietzsche com a estética nietzschiana com a política, por quê? Porque ele está demonstrando que assim, na infância, né, ele vai falar do Dionísio, que o Dionísio foi despedaçado pelos titãs, a partir disso, né, vai mostrar essa questão da individualização, né, onde que, como dizer, a individualização é o sofrimento, o dever da arte, o romper com os feitiços, né? O culto da tragédia, da música entre os gregos tem muito a ver com isso. Tanto que você oh, não era um hábito, né? Muitos a escrita, né? Em certos períodos da história, onde você passava o conhecimento artístico através da música, né? Através dos cantos, aonde o Nietzsche vai demonstrar que existe uma certa contradição, um paradoxo, onde você une Dionisíaco com o Apolíneo, e isso vai ser desconstruído a partir do Eurípides, porque o Eurípides ele quer trazer essa ilusão, né? Essa ilusão dessa arte apolínea que é criticada pelo Nietzsche nesse sentido. Ele critica a partir disso também o Platão, porque ele diz que o Platão diz que a arte é uma imitação do mundo, né? E ele está debatendo, demonstrando a arte apolínea, né? Especificamente por Nietzsche. Então você tem um homem teórico que quer teorizar o mundo, que destrói o mundo, né? A teorização por Nietzsche nesse sentido não é algo bom, aonde você a busca pela episteme ela vai fazer você desviar do caminho real, do caminho da unidade, né? O que é uma tese, né? O que é uma teorização? É quando você divide o mundo, né? Se você pensar, nós temos muita filosofia que despedaça o mundo para entender o mundo, né? Esse entender o mundo que é uma crítica à ciência muito forte, aonde você quer ter um controle do mundo, né? O que é impossível. Você não controla um maremoto, você não controla um furacão, né? A natureza ela vai ser ela, independente do que eu faça, do que você faça, que cientistas fazem. Olha o Covid aí, né? Mostrando isso, que não importa quem faça o que, a doença tá matando todo mundo e foda-se. Ela é maior do que a gente, o destino é maior do que a gente. E essa
a arte apolínea, essa arte euripidiana, ela vem com o conceito do juízo, do pensamento, da ideia, né? Por isso é um homem teórico, querer ter essa reestruturação do mundo, né? Essa reprodução de um mundo perfeito, um mundo ideológico. Se você pensa no mundo das ideias do Platão, volta a crítica ao Platão, né? Ele tem um mundo perfeito, um mundo ideológico, quer dizer, a ideia é perfeita, a ideia busca a verdade, né? E a verdade, citando Wittgenstein, ela nem existe, né? Ela é uma estruturação conceitual teórica, por isso o homem teórico do Nietzsche, né? O conhecimento racional, né? Como é que dizer isso? O conhecimento racional ele está muito além do que ele acha que ele pode, né? Nossa razão é limitada e o conhecimento é muito maior que a razão, né? Eu posso desenvolver uma tese, é interessante aí, né? Você vê a questão da indução e dedução, né? Na questão da ciência tem um vídeo de dedução e dedução que eu falo exatamente disso, né? Aonde você imagina o que seja, mas você não pode dizer o que é, né? A teoria é isso, né? O homem teórico é aquele que tenta dizer algo do mundo, mas não necessariamente ele está dizendo algo realmente do mundo, né? E, e aí nós temos o renascimento da tragédia, que é o ponto chave, ponto final aí da estrutura. Espero que tenha ficado claro tudo. Eu vou apresentar um trecho do Nietzsche aí para a gente ver se finaliza e que dê para entender tudo. Vamos lá. Diz assim: só depois de conduzido ao seu limite o espírito da ciência e de aniquilada a sua pretensão de validade universal, só depois de conduzido ao limite o espírito da ciência e de aniquilada a sua pretensão de validade universal, mediante a comparação desses limites, deve-se-ia nutrir esperança a um renascimento da tragédia. Então você vê que aqui tem toda essa crítica, né, essa noção de que a ciência ela é uma ilusão, né, porque ela acha que constrói um conhecimento real, mas na verdade ela dá uma opinião sobre isso, não necessariamente é uma verdade, tá? Porque a única verdade é que a verdade não existe. Brincadeira, a gente debate isso outro dia, né? Mas então ele vai dizer que a música, né, exprime o ser interno, a vontade mesma, né? As imagens, né, como um tiro de canhão, uma marca, uma mancha, uma imagem, né, ela representa algo, ela representa uma ideia, ela representa um conceito, né? E isso traz outras noções, né? Como política. Você pega uma suástica, né? Ela tem, quem não sabe que a suástica é o símbolo do Hitler, do nazismo. Ela tem ideologia. Se você chega na Alemanha com a suástica no braço, pô, você vai se ferrar, né? Vão te dar um cacete. Por quê? Porque aquilo representa todo um passado vergonhoso para eles, né? A imagem ela representa um contexto ideológico muito forte. E o Dionísio, nesse sentido, né? Porque essa imagem é uma visão apolínea, porque ela representa uma ideologia. O Dionísio ele é apolítico, né? Ele não só apolítico, ele é antipolítico, porque ele vai quebrar essas coisas. Quer dizer, mano, esquece, né? Desestrutura tudo isso. Vamos pensar num sentido natural da vida. A vida ela tem um contexto, ela tem uma estrutura própria que a gente não vai controlar. Não adianta eu falar que o certo é isso se não for isso, porque a vida ela é muito mais do que eu penso, do que eu teorizo, né? Então, para o Nietzsche vai dizer a meta maior da arte, né, é a destruição total da individualidade. Então nós temos que parar com essa estrutura da verdade, dessa estrutura de um pensamento particular. Por isso é social, por isso a arte nietzschiana é muito ligada à sociedade. Por quê?
Porque para a construção da arte eu tenho que desconstruir a sociedade. Porque a sociedade, na sociedade desde a época dele, né, a sociedade burguesa, capitalista e assim por diante, ela visa uma individualidade que para o Nietzsche não existe. Né? Você tem que desmontar aquilo. Mas, então eu tenho que acabar com a arte apolínea? Não. Né? A arte apolínea e a arte dionisíaca, segundo Nietzsche, elas têm que se fundir. Um falar a linguagem do outro, um encontrar a linguagem do outro, construindo uma nova estrutura artística, né? Onde os dois conversem. Espero que tenha rolado. Vou colocar no fim aí uma frase dele que demonstra isso que eu acabei de falar, que eu acho bem legal. E qualquer coisa aí, coloca a dúvida aí que a gente debate. Até o próximo.